E chegamos na aula 6. Isso aí. Nossa! Aham. Foi tão rápido, né, pessoal? Sim. Pois é. Então, eu estava muito ansioso para chegar nessa aula. Aham. E aqui vai a pergunta que eu queria fazer. Tem um propósito e benefício maior para viver sob a autoridade divina do que isso que discutimos até esse ponto? A resposta é, sem dúvida, que sim. Jesus tem um objetivo para nós como igreja. E sabe qual é o objetivo? Que sejamos um. Ouçam o que ele ora em João 17. Olha lá. A glória que você me deu, ele ora ao Pai dele. A glória que você me deu e eu dei a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. Tem uma glória reservada para nós como igreja, mas ela está intimamente ligada à nossa unidade pessoal. Tá bem? Agora, olha, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Deixa eu desviar aqui um momento para a gente falar sobre a palavra glória. Eu adoro essa palavra. A palavra grega glória é a palavra grega doxa, ok? Que significa grande beleza e esplendor ou magnificência. Olha só, o Dicionário Completo de Estudos de Palavras realmente faz essa afirmação. A glória de Deus é o que ele é essencialmente. Então, para entender isso melhor, vamos dar uma olhada na contraparte, tá bem? Olha lá, vou deixar isso aqui bem claro. Meu nome é John, em inglês, meu nome é Juan, em espanhol, e é Giovanni, em italiano, tá bem? Então, a palavra para glória em hebraico é a palavra hebraica kabod. Então, olha só, é definida como o esplendor, riqueza, poder, abundância, honra e majestade. Agora, o que eu adoro nisso aqui é que tudo isso com uma força total. Vocês entendem? Porque essa palavra, na verdade, também significa o peso de Deus. Então é tudo isso, o esplendor, a honra, a riqueza, a majestade, tudo isso com a sua medida mais pesada. Portanto, é o peso da grandeza dele. Então, quando você ouve a palavra glória, pensa no peso da grandeza do Senhor. Quando sua glória se manifestou, como no momento em que erguiam o tabernáculo, foi tão poderoso, pessoal, que o povo, olha, ninguém conseguia entrar lá, nem o Moisés conseguia. Quando o templo foi construído, a glória de Deus se revelou novamente. Ninguém podia entrar lá. Bom, Jesus fez uma declaração, ele disse assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora, vejamos o seu ministério. Lembre-se quando ele realizou o milagre nas bodas de Canaã. Ali foi o primeiro sinal que Jesus fez, no qual manifestou a sua glória. E lembre-se do que ele falou, se você me viu, você também viu o meu Pai. Portanto, a Bíblia diz que a glória de Deus estava na face de Jesus Cristo, uma glória que ele reservou para nós. Eu realmente acredito que a glória em que caminharemos nos últimos dias será maior que a do livro de Atos. Acredito com base na Bíblia que posso mostrar que o fim de uma coisa é melhor do que o início e que a glória da última casa é maior do que a primeira. Portanto, há um tremendo esplendor, majestade e peso de poder que Deus reservou para nós como igreja quando nos tornarmos um. Eu creio, de todo o coração. Sim. Tá bem? Sim. Vamos lá. Então, o Salmo 133 diz: Eis como é bom e agradável para os irmãos viverem juntos em unidade. Ali, o Senhor ordena a sua bênção. E vejam, Deus literalmente libera a sua bênção quando caminhamos juntos em unidade. Então, não podemos experimentar essa glória como uma igreja dividida. Precisamos ser uma igreja unida, vocês entendem? A igreja primitiva exemplifica isso de forma brilhante, tá bem? Se olharmos para a igreja primitiva, lembramos que Jesus esteve com seus discípulos por 3 anos e meio e antes de subir ele disse ao povo, vão ao tabernáculo, vão para Jerusalém e aguardem a promessa. O que é interessante é que em 1 Coríntios 15 nos diz que Jesus apareceu a 500 pessoas ao mesmo tempo. Agora me explica uma coisa, porque 10 dias depois só 120 permaneciam. Sim. O que aconteceu com os outros 380? Sim. Só o que sabemos é que não temos mais notícias deles. Foram esses 120 que ficaram, decidindo que ficariam ali até que a promessa se cumprisse. Vamos ficar aqui até apodrecermos se for necessário e Deus levante nossos ossos, porque nosso mestre nos disse para esperar aqui, gente. Podemos ver que estavam completamente submetidos à autoridade de Jesus. E cadê os outros 380? Vamos deixar eles de lado, porque só os 120 é que importam de verdade. Mas a questão agora é como se submeter à autoridade que Jesus deixou delegada através de Pedro. Depois que Jesus subiu ao céu, Jesus deixou Pedro no comando. Só que Pedro tinha um histórico instável, né? Em um momento declara, tu és o Cristo, e no outro Jesus diz, vá de retro, Satanás.
Não é? Uma hora Pedro anda sobre as águas, observado por todo mundo, depois ele começa a afundar. Depois ele sobe lá na montanha da Transfiguração, levando Tiago e João junto com ele, mas deixa todo mundo para trás. Aí depois Moisés e Elias aparecem para ele e ele quer construir tendas para eles? Ah, fala sério, esse cara tá totalmente fora de sintonia com Deus, não é? Sim. Mas essas 120 pessoas conseguiriam se submeter a ele, considerando o histórico do Pedro, especialmente depois de todo mundo saber que ele negou Jesus Cristo. Vocês se lembram de quando o anjo apareceu às mulheres depois da ressurreição, né? O anjo teve que destacar o nome do Pedro. Ele disse assim, ó, vão e digam aos discípulos e a Pedro. Porque os discípulos também achavam que o cara tinha desistido, tinha ido embora, não queria mais saber. Então como é que eles iam responder à sua liderança agora, hein? Bom, eles estavam no cenáculo esperando, ali nos dias que antecederam a vinda do Espírito Santo, e Pedro apareceu e falou assim para todo mundo, ô pessoal, Deus me mostrou uma coisa no meu tempo de silêncio hoje de manhã, eu fui lá no livro de Salmos e ele me mostrou. E aí o Pedro vai lá e lê para todos eles que Judas trairia Jesus, né? Ó, tava no livro de Salmos escrito assim, ó, deixe outra pessoa assumir sua posição, que para ele era Judas. Então Pedro vai e diz, ó pessoal, olhem entre os 120 e encontrem aqueles que estiveram conosco desde a época do batismo de João Batista. Pode ser, pessoal? Sim. Tragam-nos aqui e vamos orar e tirar na sorte para ver quem Deus escolheu para substituir Judas. Mas, pessoal, olha, Deus não escolhe apóstolo nenhum por meio de loteria, né? Quer dizer, Sim. peraí... imagina, tipo, pedra, papel, tesoura? Não, né? Peraí, então, o Pedro tinha um exemplo que deveria ter seguido. Lembrem que Jesus, lá em Lucas 6, ora a noite toda antes de escolher os 12. Lembram? Lembram disso? E lembram que em Atos 13, eu mostrei isso para vocês antes. Eles jejuaram e oraram e o Senhor disse, separe Barnabé e Paulo. Então, calmamente acertaram. Sim. Claramente isso. Pedro não, ele estava fora de sintonia com Deus, não é? E a gente pode ver a evidência disso. Peraí, ó, eles escolhem 2 homens, José e Matias. Trazem o tal do Matias, ele ganha a loteria, nomeiam ele para ocupar o lugar de Judas? Sim, mas nunca mais ouvimos falar dele. Em lugar nenhum da Bíblia, gente. Sim. Isso é incrível. Nunca mais mencionam o tal do Matias. E por quê? Eu vou dizer por quê. Porque Paulo foi a escolha de Deus para substituir o Judas. Paulo até faz uma declaração em 1 Coríntios, onde ele diz assim, que Jesus foi visto por Tiago e mais tarde pelos apóstolos, e por último por alguém que nasceu fora do seu tempo. Eu também o vi. Agora, o que quer dizer fora do seu tempo? Olha, eu acredito que Paulo era jovem demais para ser discípulo de Jesus, enquanto Jesus andava na terra. O apedrejamento de Estevão, que foi 4 anos após a ressurreição, olha, o texto diz que lançaram as suas túnicas aos pés de um jovem chamado Saulo, ok? Saulo, provavelmente, estava na puberdade, entre os 13 e os 15 anos, por aí. A razão pela qual eu digo isso é por causa da palavra jovem, usada para descrevê-lo. E olha aqui meu ponto, eu pesquisei muito e encontrei um intervalo de 12 a 14 anos de datas diferentes em que historiadores acham que Paulo nasceu. Então, na verdade, ninguém sabe direito. Não sabem mesmo. Ok. Então, eu acho que ele era jovem demais para ser um dos 12 originais. Sim. E, além disso, tinha que ter um Jesus para cumprir os desígnios de Deus, né? Paulo, então, disse, nasci fora do tempo. E, olha, gente, eu reconheço que essa visão é pessoal, ela é especulativa, portanto, pode ser contestada, mas eu acho que Paulo foi a escolha de Deus. Agora, voltemos ao cenáculo. Matias ganha na loteria e é supostamente nomeado entre os apóstolos, não é? Quer dizer, de fato, ele é nomeado, mas vejam bem, se isso tivesse acontecido hoje, teríamos uma divisão na igreja. Teríamos um grupo contra a escolha de apóstolos por loteria, enquanto o outro ia ficar a favor dos apóstolos escolhidos por loteria. Teríamos os apóstolos que caminharam com Jesus e viram a ressurreição dele, e teríamos os apóstolos escolhidos por loteria. Não é? Isso é o que teria acontecido aqui no nosso país, não é? Concordam? Mas eu quero que observem com muito cuidado o próximo versículo. Ele diz que estavam todos de comum acordo num só lugar. Olha lá. Agora, a expressão de comum acordo é, na verdade, uma palavra grega. São 2 palavras, e acordo. Vem do grego, e essa é a palavra que eu não tenho ideia de como é que fala. E quer dizer, uma somente, consentimento unânime, todos juntos. Tenho certeza que tinha gente dentro daquela sala que, quando olhou, pensou assim, peraí, mas Jesus, quando escolheu os apóstolos, orou a noite inteira. Mas Pedro, quando foi líder, tomou a decisão. E eles disseram, vamos nos apropriar disso como se fosse ideia nossa. Sim.
E olha só, pessoal, nos meus 35 anos viajando pelo mundo todo pregando em igrejas, eu percebi como nos dividimos por questões tão idiotas. A forma como as ofertas são recolhidas, a duração do louvor e da oração, o quão longo ou quão curto é o tempo da mensagem, a vestimenta do pastor e até a disposição do auditório. Quer dizer, pessoal, isso aqui é a coisa mais imbecil e absurda que pode existir para dividir todo mundo. Vocês concordam comigo? Sim. Mas escolher um apóstolo por um sistema de loteria não é pecado. Não é pecado. Sim. Então, esses homens enxergaram o caminho mais elevado. E o caminho é que sejamos um. Claro, Ok. claro. Agora, olha só o que Paulo diz. Vou mostrar duas escrituras para vocês. Filipenses 2:2 diz: completai a minha alegria, pensando igual, o mesmo amor, sendo unidos na alma e mesmo sentimento. Aqui Paulo enfatiza a unidade. Uma somente e um sentimento. Agora, olha o próximo versículo. Seja a vossa conduta digna do Evangelho de Cristo, para que permaneçais firmes em um só espírito. Paulo destaca uma mente, um espírito e um acordo. Pegaram a visão? Sim. Então, eu já vi situações em que as pessoas são unânimes, mas não numa só mente. Os pensamentos contam. Aqueles que estavam no tabernáculo abraçaram isso completamente. Eles decidiram, se nós vamos ser uma mente só com Pedro, devemos nos comprometer totalmente. É por isso que estar de acordo significa estar em uma ação, mente e espírito. É isso que quer dizer estar de acordo. A glória de Deus se manifesta em toda Jerusalém e ela é impactada. Só 120 pessoas numa reunião não anunciada. Pensa só nisso. Vejam, a minha mãe mora em Vero Beach, Flórida. 13 milhas ao norte tem um lugar chamado Sebastian Inlet. É muito renomado e tem uma certa reputação. E é pelo fato de que, ao longo de toda a costa leste da Flórida, é o pior local de ressaca. O que é uma ressaca? Bom, quando a gente olha para o mar, todas as ondas na superfície parecem estar em uníssono. A ressaca é quando a água abaixo está se movendo muito rápido para o mar. Então, muita gente já perdeu a vida por causa da ressaca em Vero Beach. Mas a pergunta que eu faço é, estamos sendo puxados pelo mar? Ou estamos mesmo de acordo? E a outra pergunta que tenho que fazer é, quantos de nós Jesus olhará no dia do juízo final, porque seremos examinados como crentes, vocês sabem, né? Eu acho que Jesus, gente, ele vai chorar mais do que qualquer um de nós, porque ele vai chorar e dizer, deixa eu mostrar quantas pessoas não foram salvas na sua cidade, porque em vez de serem uma somente, um só corpo e um só espírito com o pastor, vocês o criticaram. Sabe eu falando francamente? Aquele vídeo? Então, é bem aquilo dali. Sabe, na Bíblia, Paulo afirmou em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 2, não julgue nada antes do tempo até que o Senhor venha. Então ele trará à luz os segredos mais sombrios e revelará os motivos do coração. O louvor de cada um virá de Deus. E eu não falo do julgamento dos pecadores, porque ninguém ora por esse julgamento. O julgamento mencionado Sim. aqui é o do crente, que revelará nossos pensamentos mais profundos e também os mais secretos. Por isso, é essencial, muito importante, que compreendamos esse princípio. Então, por favor, digam amém a isso. Bom, Amém. então, ao manter a unidade e sermos um, temos que entender o seguinte, que tem diferentes operações na igreja. Vejam, em 1 Coríntios 12 diz que há muitos dons, mas o mesmo Espírito. O Espírito Santo está sobre os dons, e há diferenças de ofícios, mas Jesus está sobre o ofício do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Então, no próximo versículo, vamos ver que há diferentes operações. Olha lá, distintas variedades de operações, diferentes formas de trabalhar para realizar as coisas, mas é o mesmo Deus que as inspira e energiza. Em suma, pensem em um cadete naval, tá? Ou melhor, eu me expressei mal. Eu quero que vocês pensem num cara da Força Aérea, um cadete da Força Aérea. Ele está no treinamento dele, que envolve operações no ar e relacionadas com o voo, não é isso? Então ele recebe algumas instruções Sim. que são Sim. iguais para o Exército, iguais para a Força Aérea, iguais para a Marinha e também para os fuzileiros navais. Mas também vai passar por um treinamento altamente Sim. especializado antes de começar a ver o que ele gosta. Mas se esse cadete for para o Exército, ele vai ter que se adaptar. Não é? Eu não estou mais na Marinha, agora estou no Exército. E o Exército tem operações diferentes, sendo grande parte delas terrestres. Mas isso é exatamente o que acontece com a igreja. Saímos de uma igreja e, em vez de aprender a cultura da nova igreja, tentamos continuar fazendo as coisas como fazíamos antes na outra igreja. Paulo faz uma declaração muito legal sobre isso, diz, imite-me. Olha lá para o quadro negro.
Paulo escreve em Coríntios: portanto, eu vos exorto, imitem-me. Notem que não é imitem-me como eu imito a Jesus Cristo. Percebem? Não é isso não. Mas ele diz isso em 1 Coríntios 11. Trata de outro assunto. Aqui é uma razão específica para dizer apenas imitem-me. Ok? Observem. E qual é a razão disso? Vejam só. Ele quer dizer que ele tem que imitá-lo. Sim. Eu enviei Timóteo a vocês, meu filho amado e fiel no Senhor. Agora, o que o filho amado e fiel faz? Ele reflete o caminho do Pai. Sim. Ele será aquele que os lembrará dos meus caminhos em Cristo, e assim como ensino em todos os lugares, em todas as igrejas. Observe que ele diz meus caminhos, e não que Timóteo viria ensinar os caminhos de Pedro em Cristo. Pedro era um homem piedoso? Claro. Ele foi o líder dos primeiros 12 capítulos do livro de Atos. Seus escritos estão no Novo Testamento, pessoal, olha lá. Mas Paulo não disse que Timóteo ensinaria os caminhos de Pedro em Cristo. Não disse que Pedro vai te ensinar e nem que Timóteo vai te ensinar. Ele não mencionou Tiago. Quando Cristo esteve com Tiago, o chefe dos pastores em Jerusalém, foi ele quem disse, eu julgo. E todos aceitaram isso. Mas essa era a igreja que Paulo tinha fundado. Então ele disse, Timóteo ensinará meus caminhos. O exército, a força aérea, a marinha e os fuzileiros navais, todos fazem parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, juntamente com a Guarda Costeira, né? Não quero esquecer da Guarda Costeira, não é? São 5 filiais, não é? Todos no mesmo time. Mas cada uma com sua forma de operar. Isso aí. Agora, aqui estão as tragédias que testemunhei ao longo dos meus anos de viagem. Digamos que você tenha um cara chamado Tim, que está sob a liderança do pastor Justin e da Sheila, que são nomes que eu criei para o nosso exemplo aqui, tá? Eles lideram uma igreja com 1.000 membros, uma grande congregação, numa cidade de 30 mil habitantes. E eles realmente estão alcançando as pessoas. Então o Tim diz, cara, eu quero ir para a escola internacional agora, tá bom? Então ele viaja para essa escola, que também está conectada a uma grande igreja de 30 mil membros. Imagina isso. Então, agora ele está totalmente imerso nessa cultura, vivendo nela por, digamos, 2 anos de escola bíblica. Ele se forma e retorna à igreja do pastor dele. Sim. E ao voltar, ele enfrenta uma escolha. Ou se readapta à cultura da sua igreja, ou cria um conflito de tom. É isso que ele vai acabar criando lá. Porque se o cadete da Força Aérea é transferido e sai do exército para começar a dizer a outros soldados como fazer as coisas, ele vai se meter em problema, vai gerar dissensão na tropa dele, entendem? Então, como ministro viajante, eu já precisei realmente aprender essa lição ao longo de 35 anos de viagem. Eu vou à igreja e sempre que entro numa nova, eu procuro entender a cultura desse pessoal. Sim. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Eu lembro de uma vez que eu estava desembarcando do avião e eu estava acompanhado com os meus 2 assistentes. E vocês me conhecem, eu me visto casualmente. Eu adoro roupas casuais porque eu sei que isso facilita alcançar os jovens, não é? A minha paixão é pela faixa etária de 15 a 35, então meu estilo reflete essa intenção aí, entendem? Mas, então, eu faço isso criando uma conexão genuína, porque não quero que pensem que eu estou no meio de uma crise de meia-idade e evito essas coisas. Sabe como é que é, né? Quando eu posso evitar, eu evito. Eu uso o cabelo desse jeito, aí a minha esposa ri de mim e fala, John, você tem 58 anos, camarada. Quer dizer, eu tô brincando. Falo isso só para tirar uma onda com a minha esposa, claro, a Lisa é ótima. Mas, no geral, eu me visto casualmente. Sim. E quando aquele grupo chegou para buscar a gente no aeroporto, minha equipe e eu, todo mundo estava com aqueles smokings brancos e 2 limusines pretas esperando a gente do lado de fora do aeroporto. Uau. Eu sussurrei para um dos meus assistentes, me consegue um terno quanto antes, meu filho. E com certeza naquela noite eu fiquei vestido de terno pro Sim. culto, porque eu não queria desrespeitar os caminhos deles em Cristo, porque aquela era uma cultura em que eles haviam Sim. cultivado o uso de terno nos cultos. Entendem como é que é o negócio? Sim. Claro, sim. Então, Verdade. quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar quanto tempo ele queria que eu falasse durante o culto de domingo. E se ele dissesse 35 minutos, eu tinha que fazer nesse tempo, porque imagina que eu sou convidado para ir para sua casa, tá bom? Digamos que eu visite a casa da sua mãe e do seu pai como convidado. E eu vou lá e digo qual é a hora do jantar.
Eu não digo para sua mãe, olha, eu quero que você prepare isso, 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 isso e aquilo. Porque eu sou o convidado da casa. Portanto, eu me adapto à cultura dela porque sou convidado. Sim. Você entende? Aham. A sua mãe e o seu pai vão tentar me acomodar, eles vão perguntar Aham. o que você gostaria de comer, e aí sim Sim. eu digo. E é exatamente assim que muitas dessas igrejas incríveis fazem. Quando eu entro, eles dizem algo como, John, o que podemos fazer para tornar sua estadia mais agradável? Entendem? Porque houve momentos em que eu me perguntei, como é que vocês realizam suas chamadas de altar? Vocês preferem que as pessoas levantem a mão, ou que se levantem, ou que venham até mim, hein? Sim. E às vezes eles dizem, bom, a gente pede às pessoas apenas para levantar a mão e permaneçam nos lugares. E depois organizamos esses lugares. E eu digo, então tá bom, acho que você me deu 45 minutos, então eu vou ter que dar esse tempo para ministrar, tá bem? É assim que eu comunico a minha abordagem, ao chamá-los para frente. E vocês... Sabem o que o pastor me diz geralmente? Ele fala assim, não, tudo bem, eu mesmo chamo eles para frente. Mas veja, eu estou respeitando a maneira como Sim. eles Sim. cultivam a cultura da igreja, perguntando antes como é que eles querem, para não criar um abismo entre eu e eles. Aham. Sabe, se for Aham. verdade, tem outro aspecto disso também, tá? Vejam outro Sim. exemplo aqui. Ok. Mas mesmo que eu entre numa igreja e eles digam, bom, a gente... Olha, eu vou ser bem hipotético aqui, tá? Porque, olha, Ok. vocês nunca vão me ouvir falar sobre arrebatamento. Nunca, nunca mesmo. Mas digamos que eu vá a uma igreja e eles digam, somos da igreja do arrebatamento pré-tribulação. E eu não vou pregar numa igreja de pré-tribulação, gente. Aham. Não é? Sim. Porque tem tantas outras coisas legais que eu posso ensinar num lugar como esse. Então, a gente não vai brigar por causa Sim. disso. Mas se a igreja disser, olha, a gente acha que Jesus era um grande líder, mas não era o filho de Deus, aí temos um Aham. problema, Sim. meu amigo. Porque eu vou falar sobre como Jesus é o filho de Deus ou eu Isso não aí. prego nessa igreja. Isso aí. Tá bom? Porque isso é uma coisa fundamental para mim. A gente não pode Aham. começar Verdade. já Sim, divididos em opinião, né, pessoal? É uma verdade essencial sobre a qual não podemos hesitar. De jeito nenhum. Mas se for para falar só uns 30 minutinhos, bom, não tem nenhum lugar aqui no Novo Testamento que diz que para pregar uma boa mensagem tem que ser só de 40 minutos. Olha, eu tenho um amigo que é pastor de uma igreja que tem 30 mil membros, que me disse algo interessante uma vez. Ele falou assim, John, eu quase sinto que tô te insultando, cara, porque eu sei que você não é o tipo de pregador que faz mensagem curta, mas é que a estrutura da minha igreja é organizada assim. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem, eu faço, cara, não tem problema nenhum. O Espírito Santo já me deu uma mensagem de 30 minutos Sim. antes. Então qual é o problema? Olha, eu sinto um prazer de Deus em pregar a mensagem. Uma vez eu estava numa igreja, eu estou dizendo para vocês, eu preguei com a autoridade contra as obras de Satanás e o Espírito de Deus caiu sobre o lugar, eu juro para vocês. Aí eu bati o olho no relógio, faltava só 1 minuto para acabar, e sabe o que eu fiz? Eu disse, pessoal, levantem as mãos e mantenham os olhos fechados, adorem a Deus, essa é uma grande igreja, né? Aí eu virei pro pastor e falei assim, o tempo acabou, quer que eu continue? Eu sinto que eu tenho que fazer uma oração. Quer que eu acabe agora? E ele disse, vamos encerrar? E aí eu falei, então tá encerrado. E eu passei a condução pro pastor, e aí eu não senti nenhuma resistência. Era entre ele e o Espírito Santo. Sim. Não se trata de mim, porque Sim. eu sou só o convidado da Sim. casa dele. Vocês entendem? Isso aí. Deus colocou ele na liderança daquele ministério. Eu tô lá para ajudar, para edificar. Percebem? Aham. Compreendem o que eu Sim. estou dizendo? Então, quando começarmos com uma igreja com o coração voltado para isso, acredito que veremos coisas incríveis, pessoal. Tá certo? Então, eu quero que imaginem uma coisa comigo. Olha só. Imaginem o impacto que teremos em nossas comunidades, regiões e nações quando, como igreja, começarmos a caminhar em unidade de mente e espírito, com atitudes e ações submissas e obedientes às autoridades que Deus colocou sobre nossas vidas. Andaremos em sua glória e testemunharemos a maior colheita de almas que o mundo já viu. Não tenham dúvida disso. E por causa da sua proteção, provisão e paz, bem como o propósito maior de avançar o reino, eu digo a todos vocês, por favor, permaneçam sob as suas asas. Entenderam? Sim. Para você que está assistindo essa lição, talvez esteja num pequeno grupo, ou talvez assista sozinho, talvez a convicção o tenha alcançado. Pois a convicção é dolorosa quando ela acontece. Convicção e condenação são dolorosas, mas tem uma diferença. A convicção oferece saída, chama-se arrependimento. E o que significa arrependimento? É reconhecer, nossa, esse caminho que eu estava seguindo é insensato, é Sim. estúpido. Deus Sim. expõe essa Sim. insensatez permitindo que eu escolha o caminho claro. dele, então. É uma transformação poderosa. A convicção lhe dá saída na forma de arrependimento e a condenação não te dá saída. O que você sentiu não é condenação, mas uma convicção. Você pode dizer, John, eu não tenho sido submisso às minhas autoridades, nem meus pais, nem meu chefe, nem funcionários do governo ou líderes da igreja, mas... Por outro lado, eu sinto muita dor aqui dentro de mim. E essa dor é muito boa.
É o Espírito Santo avisando que arrependa-se e você vai ser perdoado e encontrará clareza. Então vamos orar, eu e você. Quero que você levante as mãos assim como quem diz: Deus, agora me rendo à sua sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em nome de todas as pessoas que assistem a essa lição. Senhor, Eu creio. eles são Cuide de verdadeiramente nós, aqueles de que nós. vão se arrepender. Suas mãos estão Deus erguidas. abençoe. Eu vejo até Deus lágrimas abençoe. derramadas. Vejo Eu corações clamando. Eu creio. Mas, Amém. Senhor, Tu és o Todas Deus as barreiras, misericordioso, Senhor. Cuida de nós, lento Senhor. para a ira e rápido para Amém. perdoar. Senhor Jesus, E agradeço fica pelo conosco. perdão que está sendo estendido agora a essas Eu creio. pessoas. Eu creio. Quebra o Vem, poder do Jesus. inimigo, Abre anulo nossos toda a corações, feitiçaria Senhor. e controle que Eu tem creio. invadido a Eu sua vida. creio. Desfaz Vem, qualquer Pai. influência maligna que Derruba tente se todas manifestar as em nome de barreiras, Jesus Senhor. Cristo Eu de venho, Nazaré Jesus. e quebra creio esse na poder e palavra, Senhor. declaro a liberdade. Agora, em nome de Jesus, libero o sangue de Cristo que Cuida de nós. purifica e restaura. Oro, Pai, para que uma nova unção do Teu Eu creio. Espírito desça Eu sobre creio. esses Amém. homens e mulheres Eu que creio em neste Ti, momento Senhor. estão em Cuida de oração. nós. Eu oro, Senhor Deus, para que eles Amém. experimentem uma transformação marcante em sua vida, em seu ambiente de trabalho, Eu na creio. igreja e Eu na creio. comunidade. Cuida de Que nós. sejam corações plenamente Cuide de submetidos nós, aos Senhor. Teus caminhos, Eu creio. aos Teus Deus princípios abençoe. e autoridade, em Amém. nome de Jesus. E eu os abençoo e agradeço pelo Teu favor sobre eu suas creio. vidas. Amém. 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 Bom, pessoal, foi um Amém. prazer estar com vocês nessas aulas. Tem muito mais a explorar, então, por favor, leiam o livro Debaixo das Suas Asas. Lá tem muita experiência interessante. Foi maravilhoso. Até a próxima. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.